Bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Estamos aqui em mais um episódio de Tomás o Mestre, em que continuamos a olhar para as 24 teses tomistas. Recordando, já vimos 4. Já vimos a primeira: a potência e o ato dividem o ente de tal modo que tudo o que é ou será ato puro ou composto necessariamente de potência e ato com princípios primeiros e intrínsecos. Todas as coisas ou são ato puro, que é o caso de Deus, ou então são compostas de ato e de potência. Já são, de facto, algumas coisas, mas são de tal maneira que podem ser outras, têm potência para ser outras. Segunda tese: o ato, porque é perfeição, não é limitado senão pela potência, que é uma capacidade de perfeição. O ato por si é uma coisa já completa e a potência é uma capacidade para ser assim. Por isso, na ordem onde o ato é puro, Deus, ele não pode ser senão ilimitado e único. Onde ele é finito e múltiplo, as criaturas, ele entra em verdadeira composição com a potência. Por isso, terceira tese, desculpem. Por isso, na razão absoluta do ser mesmo, só Deus subsiste. Só Ele é inteiramente simples. Todas as outras coisas que participam do ser possuem uma natureza que restringe o ser e são constituídas de essência e existência com princípios realmente distintos. Já tínhamos falado da composição entre ato e potência, agora a composição entre existência e essência. Hoje vamos falar de uma terceira composição, mas primeiro ainda se falou do conceito de analogia. Quarta tese: o ente, cujo nome deriva de ser, não se diz igualmente de Deus e das criaturas, de maneira unívoca, nem de maneira puramente equívoca, mas de maneira análoga, de maneira ao mesmo tempo de analogia, ao mesmo tempo de atribuição e de proporcionalidade. Quando eu digo que Deus é, não estou a dizer exatamente o mesmo que quando digo que eu sou, que eu existo. Isso seria uma predicação unívoca. Predicação, usar ser, o verbo ser como predicado, unívoca. Também não estou a dizer coisas completamente diferentes, como quando digo o canto da sala e o canto dos Lusíadas. Isso seria uma predicação equívoca. Mas estou a dizer que ambos são, de facto, mas numa certa proporção. Um é mais do que outro, mas neste caso a proporção é tão distante, tão infinita, que apesar de ser uma certa proporção, é uma atribuição, ou seja, Deus é que propriamente é e faz com que nós sejamos. Bem, já tivemos vídeos e episódios para explicar isso. Hoje vamos para a quinta tese, desculpem. E a quinta tese vai introduzir uma nova composição. Vai introduzir a composição entre substância e acidente. Entre substância, aquilo que está por debaixo, e os acidentes, aquilo que acontece. Okay? Já vamos ver. Ademais, começa a quinta tese. Ademais, há em toda a criatura composição real de sujeito subsistente com as formas que lhe são acrescidas secundariamente. Isto é, os acidentes. E essa composição não poderá ser compreendida se a existência não é recebida realmente em uma essência distinta dela. Fim de citação. O que é que estamos aqui a ver? Esta tese tem duas partes. Vamos ver a primeira. Okay? A primeira é o conteúdo da tese. A segunda é a justificação da tese, ou melhor, usa esta tese para justificar uma tese que já vimos anteriormente. Mas a primeira parte, o que é que nos está a dizer aqui a tese? Há na criatura uma composição real, já vimos isto, a diferença entre uma composição real e uma composição que é só racional ou nocional, intencional. O que é que isto significa? Significa que não é só uma questão de razão. Se disserem o Gonçalo, ou a pessoa que está a falar, ou o tipo que está com a camisola das jornadas,
Estão todos, na realidade, na res, em latim, na coisa, estão-se a referir sempre ao mesmo, a mim. Mas racionalmente ou nocionalmente, intencionalmente, estão a referir-se a mim, é a mesma coisa, por vias diferentes. Okay? Uma coisa é dizer o meu nome de batismo, outra coisa é dizer a minha posição, referir-se a mim pela minha posição corporal, outra pelo meu vestuário, outra coisa qualquer. Então, o que estamos aqui a falar, o que a tese nos está a dizer, é que esta composição é real. É de facto diferente a substância e o acidente. Okay? Apesar de ser uma composição real, ou seja, fazem um composto. Tal como, por exemplo, a água, uma molécula de água é realmente composta de oxigênio e de hidrogênio. Okay? Pronto. Fazem um todo. Portanto, a forma substancial e as formas acidentais, a substância e os acidentes, compõem um todo. E essa composição é real. É real. Agora, o sujeito subsistente, a substância, substare, em latim, já mencionei isto, estar por debaixo, ok? E os acidentes, accidere, em italiano ainda accadere, acontecer. Acontece que eu estou sentado, acontece que eu tenho esta roupa, acontece que eu estou despenteado, acontece uma série de coisas. Mas nada disso sou eu. Se eu me puser de pé, continua a ser o Gonçalo. Se eu me despir, continua a ser o Gonçalo. Se eu rapar o cabelo, continua a ser o Gonçalo. Portanto, todas as coisas, que são as coisas visíveis, e não só, mas as coisas visíveis são, nós olhamos e não tinha de ser assim, pode mudar e vai ser de outra maneira e vou continuar a ser o mesmo. Tudo isso são acidentes. Acontece que está sentado, acontece que está de pé, acontece que tem uma camisola verde, acontece que tem uma camisola roxa, acontece tudo e mais alguma coisa. Mas, debaixo de tudo isso, substá algo. Que é o que dá a identidade. É a substância dessa coisa. É isso. É o coração dessa coisa. Esta era a primeira parte. Agora vem a segunda parte. E essa composição não poderá ser compreendida se a existência não é recebida realmente em uma essência distinta dela. Voltamos a falar da distinção entre essência e existência. O que é que isto quer dizer? É este princípio tomista, o princípio da razão, que nós conhecemos através daquilo que é mais manifesto. Né? E depois é que vamos àquilo que é mais escondido. Eu não conheço primeiro que Deus existe e depois a criação. Eu conheço a criação com os meus sentidos e depois, raciocinando sobre a criação, eu descubro que Deus existe. Ou seja, que a existência das coisas não se explica a si mesmas, elas podiam não existir e, portanto, eu vou procurando com a razão até chegar a um princípio autossuficiente que é Deus. Outro exemplo deste ponto, é um dos argumentos que não é tomista, Santo Tomás não concordaria com ele, não concordava, aliás, mas que ilustra bem este ponto, é um argumento para a existência de Deus chamado o argumento de Kalam, que diz: tudo o que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. O que é que este argumento faz? Quer mostrar que o universo tem uma causa, que Deus existe, que não é manifesto para as pessoas que estão a receber o argumento, e para fazer isso dá duas premissas que são manifestas. O universo começou a existir, tudo o que começou a existir tem uma causa. Então parte daquilo que é mais manifesto para a pessoa para chegar a algo que é menos manifesto. É o que estamos a fazer agora. Destas duas distinções, essência, existência, substância, acidente, a substância acidente é mais manifesta. Ou seja, eu vejo nas coisas e vejo, está ali Joãozinho, o Joãozinho hoje decidiu pintar o cabelo de amarelo, ontem estava cabelo roxo e continua a ser o Joãozinho, não é? Portanto, eu percebo-me, claro que ainda se podem dar aqui alguns argumentos, mas eu percebo de maneira intuitiva e irrevogável que uma coisa é a cor do cabelo do Joãozinho, outra coisa é o Joãozinho. Isto é uma coisa mais manifesta para nós. A distinção entre essência e existência é menos manifesta. Ora, o que a
a tese está a fazer é, apesar dela nos ter dado primeiro a menos manifesta, porquê? Porque logicamente é anterior, analisando a estrutura, o sistema, aquela é anterior, esta, do ponto de vista do nosso conhecimento, okay, para nos convencer, esta substância, acidentes, é sim anterior. E portanto o que a tese está a fazer é aproveitar agora que nos deu esta para mostrar como esta conduz àquela. Se nós não... Para haver uma diferença entre a substância, aquilo que substá, e os acidentes, significa que o Joãozinho não é absolutamente simples. Okay? Outra diferença de substância. O Joãozinho agora está a pensar na Maria. Agora está a pensar na Teresa. Agora não está a pensar em nada. Então, pensar, embora seja uma atividade muito importante que o Joãozinho faz, não é a sua própria substância. Então, estas diferenças mostram-nos, para estas diferenças poderem ser inteligidas, percebidas, compreendidas, é preciso nós aceitarmos que a essência e a existência não são a mesma coisa. Ou seja, que o Joãozinho não é absolutamente simples. Que é uma coisa para ele, a sua definição, é um animal racional, e a sua existência concreta. Okay? É preciso perceber esta diferença. E, portanto, é assim que concluímos esta tese. Essa composição entre substância e acidente não poderá ser compreendida se a existência não é recebida realmente em uma essência distinta dela. Espero ter ajudado a compreender esta quinta tese. Se gostaram, não se esqueçam de gostar, partilhar, subscrever, essas coisas todas. Muito obrigado. Se houver qualquer dúvida também há comentários para isso, estejam à vontade, sugestões, feedback, tudo o que for. Muito obrigado e até à próxima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.